Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CalSaúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre a atuação civil na defesa da saúde pública. Vamos conhecer os trabalhos do CalCível, o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Cíveis, e da CESTAG Cível, o Programa Central de Estagiários de Pós-Graduação nas Promotorias de Justiça com Atuação Cível. A nossa convidada é Maria Carolina Silveira Beraldo, promotora de Justiça, coordenadora do CalCível e da CESTAG Cível, assessora especial junto à Procuradoria com atuação nos tribunais superiores e cooperadora na coordenação pedagógica do CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Doutora Carol, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada por aceitar o convite e participar do podcast. Doutora Carol, então para começar, eu gostaria que você colocasse pra gente, falasse pra gente sobre a sua formação e também, claro, sobre a sua atuação junto ao CalCível e a CESTAG Cível. São muitas siglas, né, pra gente identificar. Isso, Cris. Primeiro eu queria agradecer o convite, doutora Giovana, Cris, muito obrigada. Aos ouvintes, né, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a minha formação, antes de ser promotora de justiça, eu sempre me dediquei à área civil, né? Então, enquanto estudante, enquanto advogada, fiz mestrado e doutorado em processo civil, de forma que quando eu entrei no Ministério Público, embora se diga que a vitrine do MP seja a área criminal, eu sempre preferi a área civil, talvez por essa razão. Então, hoje eu ocupe dois cargos nessa sopa de letrinhas do MPMG, né, que é o CalCível e a CESTAG Cível enquanto coordenadora. Bom, CalCível significa Centro de Apoio Operacional às Promotorias Cíveis, foi um dos centros de apoio mais recentes a serem criados na instituição. O CalCível tem 4 anos apenas. Quando o então PGJ, Dr. Jarbas Soares, assumiu, ele me convidou, então, para estruturar o CalCível. E o que é o CalCível? É um centro de apoio, que, como o próprio nome já diz, presta apoio a promotorias cíveis. E aqui a gente tem que pensar em cível não como o que não é criminal, mas uma especialização um pouco maior, porque o Ministério Público tem suas grandes vitrines, que são a atuação no combate à criminalidade, né? A atuação como autor da ação penal, uma atuação fortíssima na defesa da saúde, do patrimônio público, mas tem também uma atuação que às vezes é invisibilizada, mas é muito importante ao cidadão, que é a atuação junto ao juízo de família, sucessões, registros públicos, mandados de segurança, e o Ministério Público intervém, por obrigação constitucional e legal, em todas as demandas, todas as ações judiciais que envolvem interesse de incapaz. E aqui reside, acho que o grande apoio possível do CalCível aos promotores que exercem essa curadoria dos incapazes quando o caso está ligado a uma questão de saúde, né? Então, a gente tem o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Saúde, o nosso CalSaúde, né? Esse podcast aqui, Direito e Saúde Pública, intimamente ligado, né, ao CalSaúde, mas o CalSaúde normalmente se dedica às demandas macro, né? As questões estruturais da nossa saúde no estado mineiro, né, em Minas Gerais e, claro, nos municípios mineiros. E o CalCível, então, presta esse apoio mais individualizado nas questões individuais e não coletivas. Que é importantíssimo isso, né? Importantíssimo, sobretudo porque no MP a gente tem essa compartimentação, digamos assim, de atuação dos promotores, e o nosso sistema de saúde é bastante complexo. É um dos melhores do mundo, né? A gente tem que reconhecer, mas também é um dos mais complexos, e nem todos os colegas têm essa vocação. Às vezes eu brinco com a Giovana, a doutora Giovana, que está aqui, minha querida amiga, que é praticamente um sacerdócio a gente conseguir
conseguir entender como funciona o SUS, os mecanismos, as obrigações do Estado. O Brasil é uma república federativa, a gente tem estados, municípios, como é que funciona, né, essa repartição de competências. E cada região tem as suas especificidades, né? Exatamente. Então, a ideia é trazer apoio aos colegas que, nessa defesa dos interesses de incapazes, que se soma a tantas outras atribuições, consigam ir encontrando ali o fio da meada para conseguir buscar a implementação do direito à saúde nesses casos individualizados, né? E CESTAG, sim. E a CESTAG é um projeto que surgiu também ao lado, né, do CAUCível, justamente para apoiar as promotorias de justiça que têm muito acúmulo de serviço. Então, o nome é Central de Estagiários de Pós-Graduação na Área Cível, justamente porque, comandando uma central de estagiários, a gente consegue, de alguma maneira, prestar apoio a essas promotorias que estão muito assoberbadas no recorte cível, né, dentro dessas demandas cíveis. E é por isso, então, que a gente atua nesse viés da saúde com essas questões que envolvem interesses de incapazes. Doutora Carol, o Ministério Público, especialmente por meio de sua atuação cível, tem sido um grande defensor da saúde pública. Em se tratando de defesa da saúde, qual o tipo de apoio que você, enquanto coordenadora do CAUCível e da CESTAG Cível, já prestou aos promotores de justiça? Então, essa pergunta, na verdade, eu acabei já respondendo, né, na minha fala anterior, mas basicamente, sobretudo nessas demandas envolvendo interesses de incapazes. Sejam crianças ou, eventualmente, idosos, e aqui não é o recorte da incapacidade, mas o recorte da vulnerabilidade, que faz com que a gente atue como fiscal da ordem jurídica nesses processos. Perfeito. Doutora Carol, existe uma demanda de questões de saúde que envolvem jurisprudência e a defesa dos direitos da saúde, né? Você é assessora especial junto à Procuradoria com atuação nos tribunais superiores. Isso, existem questões coletivas de saúde que acabam desaguando, chegando à Procuradoria com atuação nos tribunais superiores. Aqui em Minas Gerais, a gente tem a Procuradoria de Direitos Difusos, que acaba tratando dessas questões coletivamente junto aos tribunais superiores. Mas não é raro que um caso de uma demanda individual envolvendo incapazes, mais uma vez, acabe chegando à Procuradoria com atuação nos tribunais superiores, e aí a gente atua. E temos alguns casos emblemáticos, né? Então, por favor. E aí, nessas horas, a gente se socorre também do CAUSaúde, né? Recentemente, por exemplo, a gente recebeu um caso de um incapaz, uma criança, né, que necessitava de um tratamento para autismo. Existem técnicas, né? Terapia ABA, e esse tratamento tinha sido concedido e depois foi negado, e isso chegou para a gente, para apresentação de recurso, o que foi feito, né? Afinal de contas, a gente faz justamente o estudo de como isso é colocado no SUS, isso é um direito efetivamente garantido, como é que a gente pode argumentar em relação à implementação desse direito. Então, chegam esses diversos casos. E tem que ter uma agilidade, né, doutora Giovana, também, né, nesses casos? Isso, com certeza. Aí, já pegando o gancho, Carol, como que você articula essa defesa no âmbito institucional junto aos tribunais superiores, né, quando essas demandas que envolvem questão de jurisprudência, né, todos os temas do STF, como que, né, a senhora, enquanto coordenadora do CAUCível, da CESTAG Cível, como que você faz essa articulação? Bom, essa articulação, na verdade, eu faço enquanto assessora, né, nessa acumulação de cargos, e o Ministério Público Brasileiro hoje vive um dilema em relação ao que a gente chama de princípio da unidade, né, o que representa o nosso posicionamento institucional, como é que o Ministério Público Mineiro deve se colocar na discussão dessas questões, e aí a articulação se dá buscando os órgãos específicos com atuação, buscando o CAUSaúde, buscando os procuradores que têm atuação no caso, buscando até uma rede de comunicação entre os demais ministérios públicos, porque quando a gente fala em tribunais superiores, a gente está falando daquela decisão final que vem do STJ ou do STF, aqui especificamente no recorte da saúde, mais do STF. Então, essa articulação entre os ministérios públicos para que a gente firme um posicionamento unitário é imprescindível, e isso acontece através dessa rede mesmo de contato e busca de um posicionamento mais uníssono possível, né, para que a gente possa, de alguma maneira, levar as nossas razões aos tribunais. O Ministério Público, por muito tempo, deixou de ter essa presença nos tribunais. Atualmente, a gente está bem mais estruturado e tem conseguido levar essas teses institucionais, tanto ao STJ quanto ao STF, sobretudo agora, nesse tema importante da saúde, nos dois temas importantes, 1, 2, 3, 4, e tema 6,
juiz, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, é assim, com essa articulação intra- e interinstitucional. E como é que o CEAF contribui para a capacitação dos membros do Ministério Público? Bom, o CEAF é a Porque, nossa escola. além de tudo, né? ela ainda é cooperadora, né, na coordenação pedagógica do CEAF. Eu estou auxiliando na coordenação. O CEAF é a escola do MP, né? Então tem um papel importantíssimo na capacitação em tema de saúde, né? A gente precisa fazer um meia-culpa, verificar que, infelizmente, alguns temas eles acabam ficando um pouco apequenados no MP, enquanto outros ficam mais proeminentes. E a verdade é que a saúde nunca foi, assim, um tema muito exposto, né? Porque é o que eu disse, a saúde demanda do promotor uma vocação, um sacerdócio no exercício. Então, nem todo mundo se interessa. Então, o papel do CEAF é importantíssimo em tentar ativamente levar conhecimento, levar informação e tentar difundir o que há de novidades, práticas, né? Então, essa, para mim, é a grande importância do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e que precisa se desenvolver ainda mais. A gente precisa trazer. Sem educação, sem formação, não tem jeito, né, gente? Exato. E ainda na saúde, Cris, a saúde é uma colcha de retalhos. Nós não temos um Código Civil, um Código de Processo, em que estão reunidas todas as normativas. Então, a gente ainda tem esse dificultador. Então, o CEAF tem que apoiar, né, a formação, capacitação dos promotores de justiça que atuam e também que não atuam, às vezes plantões. É muito importante que haja investimento nisso. E quais são os desafios nessa capacitação? Os desafios são justamente esse intercâmbio contínuo do Centro de Apoio, do CalSaúde, né, do Centro de Apoio às Promotorias com Atuação na Saúde, do CalCível, da própria gestão do CEAF, para identificar quais são as grandes questões, quais são as dúvidas que chegam e tentar se articular para formatar cursos, né, formatar capacitações, né? A gente tem uma capacitação recente agora, uma parceria do CEAF com a Escola de Enfermagem, Exato, né, doutora Giovana, da Enfermagem. UFMG, que está buscando justamente trazer a academia para dentro da instituição para a gente conseguir formar quadros cada vez mais com profissionais, isso, mas com profissionais que se apropriem efetivamente de como funciona a gestão da saúde e de como é que a gente pode atuar de forma eficiente na gestão dessa implementação dos direitos à saúde, né? Inclusive, Cris, eu sou aluna do mestrado lá na Escola de Enfermagem da UFMG e o mestrado é em Gestão de Serviços de Saúde. Pois é, esse interesse em saber, em conhecer, quanto mais você tem conhecimento, melhor você realiza o seu trabalho. Isso é óbvio, né? Com certeza. E é importante que os colegas também acompanhem essas ações educacionais, né? Porque às vezes o colega vê só depois que, puxa, tem um mestrado em andamento, né? Então, a comunicação também é muito importante, né? E aí acho que você já abordou, né, os desafios na formação dos promotores, né? O que você trouxe, a questão da vocação mesmo. É difícil você atuar na saúde. É bastante difícil. Infelizmente, a carreira do Ministério Público, ela não é estruturada de uma forma que a gente consiga efetivamente escolher atuar no que a gente gosta, né? Então, as carreiras públicas, de um modo geral, né? Magistratura, defensoria, a gente acaba indo para as promotorias de acordo com localização geográfica, com interesses de família, e nem sempre a gente tem a expertise daquele cargo específico. Isso acontece muito com a saúde, né? Não é todo mundo que tem esse interesse, que gosta de se aprofundar. Mas a gente tem interesse e gosta de se aprofundar em tudo que diz respeito ao Ministério Público, né? Então, a capacitação é muito importante para a gente conseguir ter uma boa atuação. Olhando, então, agora para o futuro, quais são os principais desafios que o MP ainda vai precisar enfrentar para proteger a saúde do brasileiro? Bom, em primeiro lugar, o Ministério Público, enquanto instituição, tem o dever constitucional de promover essa defesa, e eu acho que isso passa inicialmente por essa capacitação mesmo dos membros, esse despertar nos membros, né, nos promotores e promotoras de justiça, a importância do conhecimento mais a fundo técnico do nosso sistema de saúde. Porque os tribunais, Cris, muitas vezes eles decidem politicamente. Então, a gente tem uma decisão, por exemplo,
que norteia e facilita muito a atuação do Ministério Público, que fala em solidariedade dos entes, estados, municípios, mas se o promotor não se especializar e não verificar que se ele utilizar essa solidariedade, por exemplo, de uma forma irrestrita, ele vai acabar trazendo prejuízo. Se ele ajuizar as demandas individuais de saúde e não olhar para o coletivo, ele vai trazer prejuízos à população, né? Então, os desafios são muitos, sobretudo de conscientização da necessidade de conhecimento técnico do sistema e de atuação de uma forma mais coletiva para que a gente consiga finalmente eliminar essas demandas individuais, né? Então, acho que esse é o grande desafio do MP, é como tratar as questões de saúde de uma maneira coletiva, de forma a garantir que essas ações individuais pulverizadas não precisem ser ajuizadas, né? Então, uma pessoa acaba ajuizando uma ação, se ela tem um poder econômico maior, né, um conhecimento técnico maior, acaba furando a fila de muitas pessoas que têm necessidade do mesmo tratamento. Então, acho que o principal desafio, se eu tiver que... Desculpa, eu sou meio prolixa, gente, mas se eu tivesse que, né, dizer qual é o principal desafio, é a gente conseguir dar um tratamento coletivo adequado às nossas questões de saúde no estado de Minas Gerais. Perfeito, Carol. Assim, eu fico encantada com a sua destreza, né, na atuação mesmo na defesa da saúde, você, né, especializada na área civil. E para finalizar, eu gostaria que você nos brindasse com uma breve explanação sobre o que é o processo estrutural e linkando com a saúde pública, né? Porque a gente está falando aqui de demandas estruturais, né? O tema 698 do STF, só para a gente finalizar, para você brindar com a gente sobre essa explanação. Bom, o processo estrutural basicamente é isso que a gente está falando de resolução coletiva dos problemas, né? Esse termo, processo estrutural, na verdade, o que é estrutural é o próprio litígio. A gente está falando de implementação de direitos de saúde básicos e que no estado de Minas Gerais estão desestruturados, né? Então, o processo estrutural nada mais é do que um processo em que o judiciário vai aplicar, o judiciário ou os agentes públicos que atuam vão aplicar técnicas específicas para garantir a resolução do problema de uma forma estrutural. A gente tem um Código de Processo Civil recente, de 2015, mas que ainda é muito focado em questões individualizadas. A nossa Lei de Ação Civil Pública é antiquíssima, né, da década de 80. Então, a gente tem tentado buscar, por meio dessas técnicas estruturais, que ainda não estão internalizadas no sistema enquanto leis, mas a gente tem tentado aplicar essas técnicas para trazer uma gestão estrutural dessas demandas de saúde, né? Então, o link com a temática é justamente esse. A gente tem desestrutura no setor de saúde, nos vários subsetores de saúde, né? Desestruturas, pequenas desestruturas, filas de cirurgia ortopédica, a questão da vacinação. Então, são vários os perfis de atuação, as possibilidades de atuação e que demandam essa resolução de uma maneira mais estrutural, né? Então, a ideia do processo estrutural é essa e o Ministério Público tem se capacitado cada vez mais, sobretudo com o apoio do CAU Saúde, né, nessas resoluções e também das procuradorias, né, em segundo grau. Então, acho que é isso, né, Nossa, gente? doutora Carol, a gente agradece mais uma vez, né, doutora Giovana, a sua presença, foi muito esclarecedora a nossa conversa sobre a atuação civil na defesa da saúde pública. Volte sempre. O roteiro desse episódio é de Giovana Caroni, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 5 de maio, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.